Nós aguardamos o que será feito ainda pela equipe econômica, para além da Petrobras, para auxiliar este segmento, que, lembramos, não está nadando em rosas. A gente viu as 3 maiores companhias aéreas aqui do Brasil passando por recuperação judicial, ainda estão dando prejuízos. Os prejuízos são na casa do R$ 1 bilhão para este último trimestre do ano passado. Agradeço imensamente pelos detalhes. Inclusive, você fica comigo agora, Jennifer, porque a gente fala sobre este mesmo assunto, querosene de aviação e as novas medidas da Petrobras e do governo. Para conversar conosco, Rui Amparo, que é sócio da Almeida Amparo Consultoria e ex-executivo da Latam, também da Associação Brasileira das Empresas Aéreas. Seja bem-vindo. Uma ótima tarde a você, Rui. Boa tarde, Gabriel. É um prazer falar com você e com todas as pessoas que estão nos ouvindo aí. O crucial é isso, medidas de curtíssimo prazo para ajudar no caixa dessas companhias e pelo menos para mitigar os impactos diretos para a conectividade brasileira, por conexão aérea principalmente, Rui? Perfeito. A análise da Jennifer foi muito boa e eu queria só emendar umas coisas. A companhia aérea ela tem uma armadilha, porque ela tem que trabalhar com o planejamento, é sempre de médio e longo prazo, mas ela sofre os impactos no curto prazo, né? Então, por exemplo, você subiu o combustível 55% de uma hora para outra, mesmo no cálculo, você já está vendo que isso vai acontecer, é terrível, porque muitas das vendas que você já fez há alguns meses atrás, principalmente no internacional, né, que você vende com 5, 6 meses de antecedência. No doméstico, também tem algumas vendas com antecedência. Então, você tem um descasamento entre aquilo que a sua receita e a sua despesa, que é muito grande, né? Então, assim, a margem operacional de uma empresa aérea, às vezes, é menor do que o acréscimo de custo que foi dado por esse aumento do querosene. Lembrando que o que a gente espera no setor aéreo, né, é que, de fato, isso passe e que essas medidas, né, de atenuação, porque a Petrobras fez corretamente, a meu ver, ela fez uma atenuação, em vez de ter uma função degrau no aumento dos preços, ela fez um pouco mais atenuado. Em vez de subir 54 uma vez, sobe 18 e vai continuar subindo depois. Significa o seguinte, que você está postergando um pouquinho o problema, mas a sobrevivência no curto prazo, ela ajuda para todo mundo, porque essa guerra está impactando todo mundo, os custos em todos os países, inclusive de outros derivados do petróleo, e possivelmente, né, mais algumas semanas, isso volta. Como já foi feita a análise aqui na CNN muito, quer dizer, não é que volta os custos dos commodities voltam rapidamente, né? Mas você tem que ter essa visão que a sobrevivência a curto prazo é muito importante. Uma outra armadilha que tem é as companhias começam a fazer as vendas para a alta estação de julho. Né? Então, qual a sua precificação? Que rotas que você vai fazer? A Jennifer falou perfeitamente aí, quer dizer, chega uma hora você não pode... Tem rotas que vão cair no vermelho. Né? Você tem, por exemplo, companhias que estão começando rotas novas. Você tem 2 exemplos no Brasil de companhias que estão tomando decisões, né, de novas rotas. Né? Uma delas é a Gol, trazendo os aviões grandes para rotas de longo curso, que vai começar no segundo semestre, não exatamente na alta de julho, né? E outra é a Latam, trazendo os Embraer também. Então, essas decisões elas podem ser impactadas se não houver uma atenuação que te dê previsibilidade desses custos do querosene para as companhias. Jennifer, por favor, minha cara. Rui, boa tarde. Eu gostaria de te perguntar uma questão. A gente está levando com a barriga esse aumento no final das contas, levando em consideração que existe a possibilidade de novos aumentos nos próximos meses. Você comentou sobre previsibilidade, mas ao mesmo tempo em que você tem previsibilidade, você vai ter muito provavelmente um custo elevado da aviação ali a partir de julho. Se a gente está levando a partir de julho, né, são 6 meses para pagar, existe a previsibilidade de aumento e um aumento muito grande depois no segundo semestre. Até que ponto isso pode impactar, inclusive, as férias lá de verão no final do ano? Olha, Jennifer, vai impactar muito e é um problema mundial, né? Aqui, inclusive, a parte turística europeia, por exemplo, eles já estão começando a rever tudo desde agora, né? Porque é onde as grandes companhias charteiras, por exemplo, da Europa, fazem muito dinheiro, né? No nosso caso, também vai impactar, porque assim, não adianta, né? Existe um temor, você fala, a tarifa vai subir, mas tem um limite para você subir tarifa, que é o limite do poder aquisitivo da população. Então, chega uma hora, não adianta você subir tarifa que não vai ter passageiro.
Então, você vai ter que cortar novas rotas, né? A coisa boa que tem é que o planejamento das empresas, ele trabalha o tempo todo com a máxima informação possível, né? E o empresário tem que tomar alguns riscos aí, é o que se faz, né? Você acredita no futuro, mas, ao mesmo tempo, você não pode ter a certeza de perder dinheiro e não fazer nada. Então, assim, alguns dos voos internacionais, por exemplo, de julho, né, eles podem ser impactados. Lembrando que nós estamos... Agora acabou de começar o que nós chamamos de IATA Season, né? Quer dizer, é uma temporada em que a malha se definiu, foi vendida, você tem conectividade de voos dentro do Brasil, com voos internacionais, chegando em Guarulhos, no Galeão. Então, assim, não é tão simples você cancelar ou alterar voos ou colocar um equipamento menor, por exemplo, sabe? Então, assim, eu achei a medida da Petrobras foi muito bem-vinda, mas, assim, quando você vê, 18% já é um impacto forte, especialmente porque nós estamos na baixa até maio. Rui, há chances deste, talvez, parcelamento que a Petrobras propõe chegar nas companhias aéreas? Porque, por enquanto, a notícia que a gente tem é que ela vai fornecer essas condições especiais para as distribuidoras de combustível. Só que há este problema que a Jennifer nos diz. O custo não vai sumir, ele só vai ser adiado lá para o mês de julho. E talvez a distribuidora de combustível vá preferir montar esse caixa para arcar com essa obrigação financeira que vai bater na porta daqui a pouquinho. Essa medida de parcelamento, ela, por ter a distribuidora no meio, chega na companhia aérea, ou a gente pode ver que esse desconto, talvez, seja muito menor para a companhia aérea do que vai ser para a distribuidora de combustível? Não, a boa notícia é que chega, Gabriel, porque o que acontece é que a precificação é feita por contrato das companhias aéreas com a distribuidora e ela é baseada num preço da Petrobras mais uma adição do custo de distribuição. Então, uma companhia que tem mais voos, né, ela consegue um desconto a mais, mas são contratos que são renovados anualmente. Então, assim, não acontece que nem nós vemos aqui no setor de diesel e gasolina, né, em que assim, a Petrobras dá uma segurada ou segura-se o imposto e a distribuidora tenta ficar com cobra do posto a mesma coisa. Aqui na empresa aérea, pelo menos isso não acontece, sabe? Você tem em cima do preço que a Petrobras divulga, e que é público ali, está no site dela, né? Você tem os impostos estaduais, os custos, obviamente, de distribuição, você levar combustível para alguns estados mais longe custa mais caro do que perto das refinarias, né? Então, assim, mas isso é repassado diretamente para as empresas, ou seja, esses 18% é o que vai subir o custo para as empresas também. Jennifer, por favor. Saindo um pouco da pergunta da Petrobras, eu queria entrar sobre as medidas de mitigação. Elas são de PIS, COFINS, ali tem o IOF, são medidas que me parecem um pouco insípidas, levando em consideração que a gente viu no diesel. Posso estar errada, se eu estiver errada, por favor, me corrija. Mas é isso que eu tenho ouvido, inclusive, que toda medida é bem-vinda, mas ao mesmo tempo são medidas que têm pouco impacto. Existem algumas outras ideias sendo discutidas e que o senhor acha que seriam interessantes nesse sentido para reduzir o impacto para o QAV? Jennifer, o que tem de discussão, né, é sempre uma discussão com os estados e tem um limitante que é o ICMS, que agora vai mudar de nome aí também, né, que você conseguiria segurar um pouco mais. Mas eu queria ressaltar que todas essas medidas são medidas de curto prazo, né? Quer dizer, de curto prazo, vamos entender 1 mês, 2, né? Porque, assim, depois o querosene tende a ficar no seu nível, vamos dizer assim, o nível seguindo o que custa o refino, né, os custos do commodity a nível mundial, porque você está, por exemplo, a Latam voa para os Estados Unidos, lá em Miami, esse preço é o preço que eles cobram lá, né? Quer dizer, então, assim, não adianta o Brasil aqui dar um refresco, e ele não pode dar uma diminuição só para a empresa brasileira, então o que ele fizer aqui no Brasil vai valer para a América, vai valer para a Lufthansa, vai valer para todo mundo. Claro, não tem o imposto estadual no voo internacional. Mas acaba que, assim, as medidas, elas se concentram em tentar uma sobrevivência por algumas semanas, 6 semanas, 8 semanas, né? Mas, assim, depois assim, se essa guerra continuar, né, e não basta ela acabar, porque os efeitos, a herança dela
nos commodities também ainda se mantém um pouquinho, lembrando também que o querosene de aviação, ele compete no cracking, no refino, com o diesel, né? Então, assim, no mundo inteiro. Então, assim, se você tiver uma falta de diesel por aí afora, você pode impactar no custo do querosene também. Então, no fim do dia, nós temos um problema contratado daqui a 2 meses. É um problema que vai se tornar mais sério, que é o que ia acontecer agora. Então, a boa notícia é que dá tempo de respirar, pensar e ter alguma expectativa de que essa guerra termine e que a gente consiga começar a reverter os efeitos, porque assim, você vem para o lado bom, né? Porque se ela não terminar, vai subir tudo alto, e aí a solução para as empresas vai ser, de fato, redimensionar a frota, redimensionar voos, cortar frequência, substituir um voo de um avião maior por um avião menor e eventualmente, até chega nas demissões e no aumento de tarifas aí, como eu falei, aumento de tarifa é um negócio que, assim, nunca é direto, as empresas não conseguem repassar. Por exemplo, o sujeito que está indo para Gramado em julho, se ele não comprou ainda, ele já está pensando em ir para Campos do Jordão de carro. Então, assim, você tem o grau de elasticidade das vendas aí não é grande para as tarifas também, viu? E sobre o momento, Rui, que estes aumentos, a guerra, o conflito no Oriente Médio pega as companhias aéreas. Como eu disse antes da tua entrada aqui conosco, as 3 maiores companhias de tráfego aéreo do país, todas passaram por recuperação judicial no pós-pandemia. Claro, efeitos diretos do isolamento social e da praticamente interrupção das atividades durante um grande período. A Latam fez isso mais cedo, a Gol e a Azul acabaram de sair da RJ, da renegociação de dívidas. Qual que é o momento do setor aéreo para que a gente tenha que lidar com esses novos problemas? Em particular, né, a grande pena aqui, Gabriel, é que assim, todas as companhias estavam voltando a ter uma margem operacional positiva boa, quer dizer, a partir dos últimos meses do ano passado. Então, assim, você começa a respirar, né? Então, esse aumento do querosene e dos custos em geral e prejuízo para o tráfego também, né, que eu já falo um pouquinho disso, isso acaba atacando a tua margem operacional. Pega um pouquinho mais a Azul, que foi a última que saiu do Chapter 11 americano, né, e que agora tá tendo que voltar a crescer e está tendo oportunidade. O mercado brasileiro estava muito bom, em janeiro faltou oferta, né? Nós tivemos, assim, se você botasse mais aviões, mais voos, você teria os passageiros lá para voar mais em janeiro, especialmente no doméstico. A Gol tem um grande desafio, porque ela tomou uma decisão de trazer os aviões de longo curso, né, que tem um custo maior. Quando você entra num voo de longa duração, você abastece, olha, um 330, você abastece com umas 70 toneladas de combustível para ir daqui até a Europa, ou mais, tá? Você abastece, sei lá, até um pouquinho mais, custa $1 por quilo. Então, você já vê que você tem um custo que é muito crescente nessa entrada do internacional. Então, esse é talvez o grande desafio da Gol. E a Latam está trazendo também, está fazendo um grande aumento de frota, trazendo os Embraer, que aí ela pode ser até ajudada, porque aonde você voa um Airbus hoje, de repente você coloca um Embraer que consome menos combustível e tem menos passageiros. Então, todo mundo vai sofrer muito, mas cada um vai ter o seu desafio particular em como lidar com esse mercado, né? Conversamos com o Rui Amparo, sócio da Almeida Amparo. Obrigado pela participação, Rui. É sempre um prazer tê-lo por aqui, meu caro. Muito obrigado a vocês aí. Me agradeço também a Jennifer Ribeiro, nossa analista de infraestrutura. Agradeço, minha cara. Um bom serviço a você. Eu que agradeço. Muito obrigada, Rui. Valeu.